Esse é o videoaula para você que está estudando o sistema cardiovascular, mas está cheio de dúvidas para diferenciar os diferentes tipos de capilares sanguíneos. Então vamos lá solucionar logo esse problema? Eu me chamo Adriana Moura, sou professora de Histologia, Fisiologia e Biologia Celular desde 2011 e estou aqui para te ajudar nesse processo. Então vamos lá? Primeira coisa muito simples, a gente tem que saber que o capilar sanguíneo é um vaso sanguíneo muito delicado, com a parede bem fina. Isso faz parte da sua função, justamente porque é um vaso de troca. Então, se a gente tem uma parede fina, a gente facilita essa troca com o meio, não é verdade? E olhando essa imagem aqui, a gente já consegue perceber vasos de diferentes calibres. Primeiro, a gente tem uma arteríola aqui nesse sentido, vertical, mas vertical na imagem, e perpendicular a ela, nós temos uma vênula. E aqui a gente tem uma rica rede de capilares. Dá para perceber que seu calibre é extremamente fino, inclusive a sua parede é tão delgada que chega a ser transparente. Vamos aprofundar um pouquinho mais o conhecimento? Então, olhando agora a imagem, a gente está vendo aqui a imagem da micrografia, uma lâmina histológica real, corada com hematoxilina e eosina, um corte transversal. A gente vê uma arteríola, a gente vê uma vênula e a gente vê capilares. Dá para perceber que o diâmetro aqui no corte transversal é bem maior da vênula e da arteríola e que o capilar ele é bem delicado. Essa parte branca interna é justamente a luz do capilar, onde a gente vai ter a passagem do sangue, as hemácias, onde a gente vai ter a passagem dos glóbulos brancos. Esses núcleos aqui mais arroxeados são núcleos das células chamadas de endoteliais. São células que fazem esse revestimento interno do capilar. O capilar ele tem um diâmetro tão pequeno que uma única célula endotelial ela consegue fazer toda a circunferência dessa luz desse vaso. Às vezes a gente tem capilares com até duas células endoteliais nesse diâmetro, ou mais raramente três, com capilares que têm um diâmetro um pouquinho maior. Mas perceba que arteríolas e vênulas têm um diâmetro muito maior e a gente precisa de muitas células para poder circunscrever essa luz do vaso. Agora, olha só na imagem da direita. A gente continua vendo o capilar sanguíneo no corte transversal, mas a gente já observa aqui uma célula chamada de pericito e a gente vai aprofundar um pouquinho mais para que serve essa célula adiante. Então, aqui a gente tem uma imagem já longitudinal desse vaso, né? É um desenho baseado numa micrografia real, e no corte longitudinal a gente continua vendo uma transparência desse vaso, a gente tem a presença de uma parede extremamente delgada, e a gente vê também a presença das hemácias. Hemácias que são essas células mais avermelhadas na parte interna do vaso. Então, percebemos as hemácias aqui e a parede extremamente fina do vaso. E esse núcleo roxo aqui representa a célula endotelial já citada. Então, a gente percebe que o calibre é tão fino que muitas vezes só passa uma hemácia por vez, numa fileira mesmo. E por isso que as hemácias detêm essa capacidade mesmo, essa flexibilidade, essa capacidade de passar e se moldar nesse vaso tão delgado. Já aqui na direita, a gente está vendo dois vasos, dois capilares cortados transversalmente. Mais uma vez, a célula em vermelho é a hemácia e aqui é a célula endotelial, o seu núcleo, o seu citoplasma bem delgado está passando aqui ao redor, né, limitando esse espaço. Vamos agora observar a imagem de baixo e a mesma coisa, a hemácia e aqui a célula endotelial. Então, a gente pode dizer que na parede desse capilar sanguíneo, a gente possui uma célula endotelial, que é uma célula pavimentosa, é um epitélio do tipo simples, porque tem apenas uma camada. Observa aqui comigo, uma única camada de células com formato achatado, que muitas vezes esse núcleo do endotélio, ele pode se abaular para o interior do vaso. E aí a gente tem uma lâmina basal, que é um material secretado pelo próprio epitélio e faz, digamos, uma fronteira com o ambiente externo. Aqui a gente tem o pericito, que é uma célula com um formato bem diferente, ele tem prolongamentos maiores e menores que abraçam esse capilar. Esse processo de abraçar o capilar é muito importante, né, protegendo de certa forma esse capilar, mas principalmente ela é uma célula que tem a capacidade
de se contrair. Então, baseado ali na secreção do óxido nítrico a partir do próprio endotélio, ela pode gerar um processo contrátil. Além disso, é considerada uma célula mais indiferenciada, com capacidade de se transformar em células endoteliais e também em células musculares lisas. Alguns autores ressaltam também que ela pode se transformar inclusive em outras células de origem conjuntiva, como, por exemplo, adipócitos, condrócitos, osteócitos, dentre outros. Então, aqui essa célula tem suma importância em processos de cicatrização e de crescimento dos vasos. Na imagem da direita, a gente está vendo mais uma vez a luz do vaso, o endotélio pavimentoso e depois pericitos mais externos. Aqui o núcleo do pericito. E a gente pode classificar esse capilar em três tipos: capilares contínuos ou somáticos, capilares fenestrados com e sem diafragma e capilares sinusoides, capilares descontínuos. A gente vai ver esses três tipos, mas vamos começar com o capilar contínuo. O capilar contínuo, ele está presente em regiões onde a troca de substâncias entre o interior do capilar e o tecido subjacente, o tecido adjacente, é uma troca controlada. Então, que tecidos seriam esses? Principalmente, a gente tem um grande exemplo aí, o tecido nervoso. Também outros exemplos, como músculos e tecido conjuntivo. Nessas regiões, existe sim troca entre o que está dentro do vaso e o que está fora, mas essas trocas acontecem principalmente por difusão, se é o caso de gases, por exemplo, na hematose, lá nos pulmões, lá nos alvéolos pulmonares, e a gente também tem o transporte de vesículas de pinocitose. Essas vesículas, elas atravessam a parede do capilar, levando e trazendo substâncias importantes. E aí a gente consegue observar aqui, então, na imagem do desenho esquemático, a célula endotelial, sua lâmina basal e a presença também do pericito. Na micrografia eletrônica, que aí assusta um pouco, né? Quem está começando agora na histologia, está começando agora na área da saúde, olha uma imagem como essa e assusta um pouco. Mas não se preocupem que eu vou explicar direitinho para vocês. Essa é uma microscopia eletrônica que tem um poder de aumento muito maior do que a microscopia óptica. E aqui no centro, a gente está vendo a luz do vaso. Nesse cinza mais escuro, a gente está vendo a parede do vaso. E o que esse autor quer mostrar? Ele quer mostrar basicamente duas coisas. A primeira é que existem uma série de vesículas de pinocitose realizando esse transporte mais coordenado, substâncias de para dentro e para fora. Ele mostra aqui também uma área mais densa, mais eletrodensa, que é justamente a junção celular aqui. Essa junção é a junção de oclusão. Ela ajuda a unir células adjacentes, evitando que substâncias passem entre as células. Esse tipo de junção é uma junção muito explicada na aula sobre epitélio. Então, se você ainda não viu aqui no canal a aula de epitélio, acessa lá para você aprender todos esses tipos de junções. Então, esses pericitos, justamente, que a gente já citou, ele está presente tanto em capilares, que a gente está vendo agora, como em vênulas pós-capilares. E são células com formato, assim, de estrela, mais ou menos, com prolongamentos ao redor desse vaso sanguíneo. Ele pode realizar contração, ajudando a regular o diâmetro e o fluxo sanguíneo, atuam também na estabilidade e na reparação, como eu falei mais cedo. Por quê? Porque tem a capacidade de se diferenciar em outros tipos celulares. À direita, a gente vê um corte transversal, no centro, a região mais clara é o lúmen, por onde passa o sangue. A primeira camada são as células endoteliais cortadas transversalmente e depois a gente está enxergando aqui o pericito. Aí chegamos nos capilares fenestrados. Fenestras é como se fosse, entre aspas, né, fazendo uma brincadeira, janelas, poros. São vias de passagem entre o ambiente dentro da luz do vaso, onde estão as hemácias, onde estão os glóbulos brancos, e o ambiente que está do lado de fora do vaso. Então é uma via de passagem. É como se a célula fosse de fato furada como um queijo suíço. Então a gente percebe pela imagem a presença dessas fenestras que são esses poros. Agora veja, na imagem, esses poros parecem muito simétricos, muito parecidos, mas imaginem que na vida real a gente tem fenestras maiores, menores e também o tamanho dessa fenestra pode variar de um órgão para outro.
E, inclusive, dentro do próprio órgão, ela pode mudar a depender do estado funcional. Por exemplo, lá na região do intestino delgado, vocês sabem que a gente faz muita absorção e, portanto, a gente tem capilares do tipo fenestrado. O tamanho e a quantidade de fenestras pode variar a depender se no momento você está absorvendo muito ou não é um momento de absorção. Então, a depender dos solutos que estão ali ao redor do capilar, ele pode mudar a quantidade e o tamanho das suas fenestras. Então veja que isso é muito variável, né? Onde a gente encontra esse capilar? Nos intestinos, como eu falei, em glândulas endócrinas, no pâncreas, em regiões que você quer troca entre o que está dentro do vaso e o que está fora. Seja porque você está absorvendo, reabsorvendo, ou porque você está produzindo hormônios que precisam entrar na corrente sanguínea, como é o caso das glândulas endócrinas. Agora tem um detalhe: essas fenestras elas podem ou não conter diafragma. E aí o diafragma, gente, é como se fosse uma película de certa forma. Ela medeia, ela modifica um pouco a permeabilidade desse vaso. Então eu posso ter uma fenestra sem essa película, entre aspas, sem esse diafragma, ou uma fenestra com diafragma. Ele é descrito pelo Ross, que é um importante livro de histologia, como se fosse uma estrutura com uma roda de carroça. Uma estrutura assim, desenhando ela, né? Ou seja, ela tem uma estrutura central com ramificações. De certa forma, a gente pode imaginar que se eu tenho um diafragma, eu tenho uma diferença na permeabilidade, ou seja, aquele vaso ele vai ter uma permeabilidade diferente de um vaso que tem uma fenestra sem diafragma. E onde a gente encontra isso? Nos intestinos, por exemplo, a gente tem com diafragma. No entanto, no rim, na região dos glomérulos, é sem diafragma. Então vai depender aí da região. E quando a gente for estudar cada um desses órgãos, a gente vai ver isso com mais detalhe. Agora, é claro, essas fenestras, elas são muito pequenas, gente, a ponto de ser 100 vezes menor do que uma hemácia. Então, por exemplo, uma hemácia não pode entrar e sair através das fenestras. Como é muito pequeno, a gente não consegue ver na microscopia óptica, na coloração hematoxilineosina. Para ver as fenestras, eu uso o quê? Microscopia eletrônica. E aí, mais uma vez, aquela imagem um pouquinho mais complicada, mas que eu vou ajudar vocês, então fiquem tranquilos. Olha aqui a estrutura central, né, do nosso vaso. E a seta está super ajudando a gente, porque está mostrando regiões onde a gente tem uma descontinuidade. Essa região onde tem essa descontinuidade é justamente a fenestra, descontinuidade ali da parede da célula endotelial. E não esqueçam, aqui eu continuo tendo vesículas de pinocitose, continuo tendo essa via de transporte, mas para além dela, eu ainda posso ter o transporte através das fenestras. E, portanto, esse vaso é mais permeável. Vocês concordam comigo, né? E aí tem uma pergunta clássica. Sim, como é formada essa fenestra? Então, tem uma explicação que diz o seguinte, que a gente tem aqui fenestras, né, que variam de 60 a 80 nanômetros aproximadamente. Tem alguns autores que relatam que a presença desses poros, dessas fenestras, surge inicialmente através da passagem de uma vesícula de pinocitose. Então, vamos imaginar que a vesícula, olha, ela está atravessando. Só que no momento que ela está atravessando aqui, ao invés totalmente se fechar acima da passagem, essa passagem continua aberta. E como o endotélio é muito fininho, ele passa e ele mantém aberto esse poro. E esse poro aqui acaba comunicando o ambiente interno do ambiente externo. Então, a passagem dessas vesículas de pinocitose acaba criando esses poros em menor ou maior quantidade. E por isso que se diz que o ambiente externo ali pode aumentar ou diminuir a quantidade de fenestras. Então, provavelmente tem a ver com essa composição do ambiente, a quantidade de vesículas de pinocitose que acaba favorecendo o surgimento dessas fenestras. E se tiver diafragma, é porque aqui existe uma pequena película formada com material semelhante ao glicocálice. E aí tem o terceiro tipo. Vocês estão lembrados dos outros?
Primeiro é o contínuo, que ele é bem impermeável em regiões que eu não quero passagem fácil de substâncias. A passagem é só feita através de vesículas de pinocitose ou através da difusão de gases. Regiões como o cérebro, onde tem a barreira hematoencefálica. Depois a gente tem o capilar fenestrado, onde existe sim ainda vesículas de pinocitose, mas a gente tem fenestras, que vai permitir esse trânsito mais fácil de substâncias. Ele pode ou não ter diafragma, modulando, digamos assim, a sua permeabilidade. Agora, o terceiro tipo é o capilar sinusoide. Esse é ultra, super, mega permeável. Vamos ver aqui ele um pouco? Então, primeiro, o fluxo sanguíneo é lentificado, por quê? Porque o trajeto desse vaso é mais tortuoso. Essa lentificação do fluxo sanguíneo facilita justamente o quê? A troca com o ambiente. E além disso, o que chama muito atenção é a presença de fenestras enormes, que permitem a passagem de substâncias maiores. Além disso, as células endoteliais, ao invés de serem muito próximas umas das outras, elas são um pouco afastadas. E esse afastamento também é variável. Isso permite que entre as células endoteliais haja passagem de substâncias. Inclusive, nas regiões onde a gente tem capilar sinusoide, a gente pode até ter a passagem de células, como é o caso do baço, da medula óssea, tá? Então, esse tipo de sinusoide, ele é encontrado no fígado também. E é super importante no fígado porque é, de fato, um órgão onde há imensa troca entre o que está dentro do sangue, o sinusoide, e o hepatócito, que é uma célula super importante para a gente. A presença de trajeto tortuoso, de espaços entre as células endoteliais, de poros enormes e agora uma lâmina basal descontínua, tudo isso junto aumenta de sobremaneira a troca de substâncias. Se esse vídeo te ajudou a entender as diferenças entre os capilares sanguíneos, curte esse vídeo para que ele chegue a colegas que, como você, precisam entender essas diferenças. Bons estudos a todos!